Hoje vamos conversar com Eva Machado. Ela é autora do livro As Bruxas no Toural. É melhor assim? Boa noite, Eva Machado. Muito obrigado por ter vindo e por ter aceitado o convite para estar aqui em direto connosco. É uma forma que eu gosto tanto de fazer rádio, que é estarmos assim em direto e não gravarmos a conversa como estava a dizer há bocadinho, com perguntas escritas ainda por cima. Boa noite, seja bem-vinda. Diga qualquer coisa aos nossos ouvintes. Boa noite a todas as pessoas que ouvem o programa Café Duplo. Quero agradecer à Rádio Santiago, especialmente a António Gomes, por este convite um tanto inesperado, mas agradecer de todo e dizer que é um prazer tomar aqui um café duplo com ele, que é uma bebida que eu tanto aprecio. Por incrível que pareça, eu à noite não tomo café, mas está bem. Na altura começou, porque estava para começar o programa, tens que mandar o nome, arranja um nome, pronto, então, pronto, pode ser café, à noite toma-se café, às vezes há pessoas que tomam café, pronto, e também quando antigamente as pessoas tinham uma noite longa pela frente, não é? Tomavam um duplo e um triplo. Exatamente. Ora, que nos quer dizer, ou que nos pode dizer, assim, à partida deste livro, que, portanto, As Bruxas no Toural, um título tão sugestivo, digamos, para qualquer vimaranense, não é? E também para quem se interessa um pouco por estas questões, digamos, das bruxas, da lua cheia, não é? Não sei se hoje a lua não está cheia, mas deve estar mais para o cheio, não é? E que ligação é esta também? Mas já lá vamos, lá para a frente, assim num comentário geral, que diria deste seu livro? Bom, isto foi sempre um sonho meu. Eu fui sempre professora durante muitos anos, aqueles que estavam na lei, não tantos como os que são agora, mas durante a nossa profissão nós escrevemos muito e lemos muito. E durante esse tempo eu costumava dizer que chegávamos a casa, hoje também é assim, com os professores e as professoras, e já não temos vontade de fazer nada. Portanto, eu depois de me aposentar ou de descansar daquele tempo, resolvi então pegar num tema que me fascina, que são as bruxas. Exatamente porque foi sempre um tema tabu, e porque eu acho que são mulheres que nunca foram entendidas. E depois de eu ter caminhado pelas florestas da literatura infantil, que me abriu alguns horizontes, eu percebi que por trás do estereótipo da bruxa que aparece nas histórias como a Branca de Neve, a Hansel ou Gretel, que é aquela bruxa feia, má, com o nariz adunco, com 3 pelos espetados, com as unhas muito grandes, com as unhas pretas, enormes, os cabelos com teias de aranha. Portanto, essa bruxa não era exatamente a bruxa dos contos tradicionais. E aí eu apaixonei-me por estas histórias do povo, que são histórias que não têm autor, nem têm local de nascimento. E onde é que foi pesquisar essas histórias? Estas histórias que eu recriei nascem na descoberta que eu fiz das recolhas de Martins Sarmento. Portanto, eu estava na Sociedade de Martins Sarmento como voluntária e comecei a descobrir o Martins Sarmento. Não o tinha descoberto quando estive na universidade a fazer o mestrado. Ao dizer que comecei a descobrir, que descoberta é essa? De que forma? A descoberta é das recolhas que ele faz de ditos, de histórias do povo. Essas recolhas estão, digamos, guardadas em quê? Estão nos livros dele. Ele tem uns livros de recolhas, estão lá. Eu lia aquilo e depois, como havia
Eu contava histórias lá na Martins Sarmento, ou para as crianças no serviço educativo, ou até para os idosos que estavam lá no lar. E eu achei que devia pegar naquelas histórias, que às vezes nem eram histórias, eram 2 ou 3 frases que ele recolheu, e recriar. E foi isso que comecei a fazer. Fiz 4 ou 5. Entretanto, chegou-me lá indicada uma jovem que estava a fazer a licenciatura aqui em Guimarães em ilustração, para eu ajudar, não é? E ela precisava de uma história para ilustrar, e eu naquela altura tinha... Normalmente é o contrário, não é? Pronto, mas ela... Normalmente digamos, quem já tem a história precisa de um ilustrador, não é? Aqui foi ao contrário, exatamente. E nem era propriamente para sair um livro. Mas eu tinha aquela história, eu achava aquela história muito engraçada, porque fala de uma expressão que se perdeu, que é a água do cu lavado. E então, antigamente usava-se muito, não é? Ainda se usa. Quando se dava o banho aos bebés, não é? Exatamente. E então eu naquela altura tinha a história que ainda não estava, até só estava um bocadinho trabalhada, e eu mostrei-lhe. E ela gostou tanto da história, porque dizia que ela é de Paredes de Coura, e então dizia que em Paredes de Coura ainda se usava aquela expressão. E pronto, levou o texto, acabou por ilustrar, e depois, nem foi logo, passado um tempo, ela dizia-me que dava um livro, e então eu trabalhei um pouco mais o texto, e acabou por sair o primeiro livro, que se chama exatamente As Bruxas e a Água do Cu Lavado. E é um livro que trata especialmente o poder destas mulheres e a sabedoria que elas tinham das ervas medicinais, e é o poder das águas. Aqui especificamente fala da água do banho, do primeiro banho dos bebés. Até a água do cu lavado, não é? Exatamente. E depois surge o segundo livro, não é? Que é este que estamos a falar hoje. Que é o que estamos a falar hoje. O livro esse que, portanto, se restringe um pouco aqui à nossa zona, à nossa cidade de Guimarães, à zona litoral, o coração da cidade. Que bruxas são estas? Que livro é este? Portanto, das bruxas no natural. Deixe-me dizer então também que me esqueci anteriormente, porque as 4 bruxas que aparecem no primeiro livro são bruxas que, na recolha do Martins Sarmento, dizia que viviam ali numa casinha na Rua de São Dámaso. Portanto, a Rua de São Dámaso fica pertinho do Toural, não é? Estas bruxas são mulheres como nós. Eram mulheres que dominavam, se quisermos, as ervas medicinais. E nós estamos a falar num tempo em que havia médicos, não é? Ora, exatamente. Há muita gente que escreveu sobre isso, mas o Michelet, que escreveu o livro sobre as feiticeiras, dizia que durante mais de 1000 anos, o único médico que o povo teve foi a feiticeira. Portanto, os curandeiros, feiticeiros, pronto, regra geral eram as mulheres, porque as mulheres é que ficavam em casa. É um tempo de guerras, vivemos durante muitos anos, os homens saem. As mulheres é que ficavam em casa e tratavam da terra. Como tratavam da terra, conheciam as plantas, conheciam os seus benefícios, e conheciam as plantas e os venenos também, não é? Claro. E então eram elas que eram procuradas para ajudar na doença e na morte. Elas sabiam muito bem, foram estas mulheres que eu falo que se apelidam de bruxas e que eu chamo de mulheres sábias, foram essencialmente, durante a Idade Média, cozinheiras e parteiras, porque estamos a falar de uma altura em que as mulheres tinham que ter os filhos que Deus mandava. Não é? E estas mulheres conheciam as ervas capazes de controlar as gravidezes, nomeadamente fazer abortos também, etc. Mas de controlar, em alguns casos. Quando diz controlar, está-se a referir a ervas que podiam provocar, exatamente,
labor. Não, isto porque em alguns filmes é frequente ver-se, digamos, este tipo de situação, não é? Nomeadamente as mulheres que às vezes não querem ter os filhos e não procuram as tais bruxas ou mulheres ou curandeiras, o que é que lhe queremos chamar, não é? Que dominavam, como referiu, como tinham que estar por casa, iam-se apercebendo um pouco mais do funcionamento, digamos, destas plantas medicinais, vá lá, não é? E depois a história... E depois a história nasce, portanto é uma história também, é uma recolha também de Martins Sarmento, que eu recrio livremente, não é? E que fala de 4 mulheres. É uma história muito engraçada, porque normalmente estas mulheres dão sempre uma soba nos homens quando são perturbadas. As bruxas, dizia-se que quando eram perturbadas nas suas festas, nos seus encontros, acabavam sempre por dar uma soba nos homens que as perturbavam, e ele de facto leva uma soba. Mas é uma história engraçada, porque fala de 4 mulheres, essencialmente é isso. É um criado que acorda com a tempestade e assustado porque não há luz, não é? E depois a vela apaga-se. Ele, assustado ao ouvir barulhos, pensa logo que são bruxas. E quando as pessoas nessa altura pensavam em bruxas, não eram mulheres como eu, não é? Era a bruxa estereotipada, era aquela bruxa feia, com o nariz adunco, com os olhos todos vermelhos. Era isso que eles pensavam. Capaz de me transformar em sapo. Exatamente, com o poder também da metamorfose. E então este homem depois vai ter uma série de peripécias e depois vai procurá-las. E quando a encontra, porque as bruxas é conhecido que gostam muito de pão quente e de vinho, quando as encontras sem roupa. Sem roupa. Deixa-me só ler um bocadinho do... Força. O início só do conto. A história começa assim. Na torre da igreja de São Pedro soavam as 12 badaladas da meia-noite e, misteriosas, espalhavam-se pela praça deserta e escura há muito tempo. O vento uivava e uma espécie de lâminas desprendidas das árvores rodopiavam como borboletas desconcertadas. Primeiro, formavam círculos quase perfeitos. Depois, uma espiral compria, erguia-se para o céu e lançava as folhas em todas as direções. A treboada estrondava cada vez mais perto das casas. E toda a gente escondia a cabeça debaixo dos cobertores. Mas será que as pessoas dormiam? Numa das casas do Toural, em Guimarães, o velho criado não conseguia dormir. E é aqui que vai começar esta aventura deste criado que trabalhava numa casa ali do Toural, que foi onde eu coloquei a ação. Até porque se é um criado, tinha que trabalhar numa casa, de certa forma, de pessoas que vivessem acima da média, não é? Naquela altura não havia criados, o povo não tinha criados. Não tinha esse luxo. Bom, e então é assim, depois ele vai, ouve vozes, acaba por andar durante boa parte da noite à procura do que seria aqueles ruídos, e acaba por chegar à conclusão de que devem ser bruxas, e depois acaba por ter a certeza. Mas no entretanto, como a noite estava de trovoada, ele acaba por fazer determinadas coisas que ele acha que afastam as bruxas, como seja tirar a fralda da camisa para fora e pegar a fralda da camisa para fora tem um sentido, porque quando imagina um homem que vai atrás de uma mulher e retira a fralda da camisa para fora, é quase como é quase um aviso de ataque. Exatamente. Ataque sexual. Sim, é isso que está a referir-me. Ataque sexual. E depois leva sempre a navalha dele, tem sempre uma navalha. Mas eu não desconhecia essa digamos,
essa prática para eventualmente afastar as bruxas, de tirar a fralda da camisa para fora. Muito bem, nós já vamos retomar a conversa. Estamos a falar hoje no nosso programa Café Duplo da Rádio Santiago com Eva Machado. Ela é autora do livro As Bruxas no Toural. Estamos a falar de bruxas, portanto, no nosso programa desta noite. Deixe-me só ver, eu creio que temos aqui alguém que nos está a contactar. Eu não tenho a oportunidade de fazer pré-escuta, mas vamos arriscar. Estou, boa noite. Olá, António, boa noite. Olá, Sebastião. Olha. Tudo bem? Tudo bem. E então? Eu queria perguntar aí à senhora professora o que é isto? O que é o quê? Isto. O que é isto? Da minha boca está sempre, as bruxas estão sempre cá. Estou sempre a trincar os dentes. Chama-se a doença das bruxas. Chama-se a quê? A doença das bruxas. Ah, é? Não sei se é... Não, eu penso que isso é uma doença de falta de dentes. Não sei se é propriamente das bruxas. Tenho os dentes todos. É? Pois, mas se for ver os processos da Inquisição, a maioria das bruxas, das mulheres que foram acusadas de bruxaria e que foram para a fogueira, eram jovens. Eu sei. Pois, imagino que sim. Portanto, não é uma questão de trincar os dentes. Isso é mais... a doença das bruxas. Não, isso é mais isso é mais o bruxismo, mas não tem nada a ver com bruxas, o bruxismo. Pois, exatamente. O bruxismo, erradamente, que as pessoas que é uma doença, digamos, que está catalogada como tal, não é? As pessoas parecem arranjar os dentes, não é? O António agora é que chegou lá, é bruxismo, exatamente. Então, dá-me duas vezes, normalmente uma vez, 2 vezes por semana. Mas olha que isso não vai lá com bruxas, pá, isso é bruxismo. Não há bruxas. Não é? Não. As bruxas é tudo imaginação. Professora Eva Machado? Eu continuo a achar que há bruxas e há fadas, mas somos nós as mulheres. As mulheres, nós temos essa dualidade, nós, de ser bruxas e de ser fadas, não é? Claro. Agora, as bruxas, se me quer perguntar se existem aquelas bruxas que diziam que voavam, não é? Que se untavam com um unguento e que voavam de noite. Ora, eu posso lhe dizer que essas bruxas, de facto, algumas delas deviam voar, mas era só quando davam assim um chazinho de valeriana e de tília aos maridos. Chá de tília. Chá de tília e de valeriana. Deve estar aí alguma bruxa atrás de ti, pá. Elas estão comigo? Bom fim de semana. Igualmente. Sim, senhora. Ora, eu creio que temos aqui uma outra chamada. Estou? Sim. Daqui é o Adelino de Praga. Adelino, está bom? Estou ótimo. Olha, e quero desejar boa noite à senhora Eva Machado, não é? Sim. Sim, muito obrigada. Professora, que tenha tudo bom e que os seus livros tenham um bom êxito, não é? Porque seja real, ou seja imaginação, o importante é que as pessoas leiam no sentido também de tirar as suas ilações. Olha, mas o importante é isto. Eu vou-lhe contar o real que se passou comigo. Portanto, eu tinha 9 anos para 10, andava na 4ª classe. E a certa altura eu deixei de andar. Tive um problema no tornozelo e depois veio pelo pé acima e deixei de andar. A minha mãe foi uma senhora tal, como se falava na altura, que era aqui de Braga, que lhe chamavam bruxa. E ela foi à minha casa, não é? Porque eu durante uma semana não andava. E durante essa semana apareceu essa senhora. O que é que ela fez? Em princípio, arranjou um alguidar, fez uma fogueira com o rosmaninho e defumou a casa toda. Em segundo lugar, ela encheu o alguidar de água e pôs um pote dentro do alguidar, tudo em louça cerâmica. O que acontece? Ela disse à minha mãe, e ela, com uma agulha, com linhas, fiz umas rezas ao meu pé, na altura era o pé direito, não é? E depois começou a vir para cima, ficou-me a utilizar, e começou a fazer umas rezas com o pé, andar com a linha e com a agulha, para um lado e para o outro, tal. E ela disse, o seu filho, a partir da manhã, vai começar a andar. E de manhã a senhora vai constatar
que a água do alguidar vai passar para dentro do pote. Quer dizer, o alguidar ficava sem água e a água subia para dentro do pote. O que é que acontece? De facto, isso aconteceu. Aconteceu o quê? A água realmente saiu do alguidar e entrou para o pote. O pote estava dentro do alguidar. Estava vazio, a água passou para o pote. Mas o problema continuou. Então disseram, aos meus pais, disseram assim: ó-se Maria, o melhor é levar o seu filho às lajes, ali perto do Prado, e tem lá um médico que é um bocado curandeiro, mas é médico, é formado em medicina. E você leva lá o seu filho, que vai lá muita gente, e esse médico é um grande e bom médico. E então fomos com uma bicha de gente. Eu tinha para aí 40 pessoas à minha frente. Estive lá precisamente para aí 5 horas à espera. Então, quando chegou a nossa vez, ele viu-me e então encomendou, não é, uma receita que a minha mãe comprasse aquelas injeções e que tomasse uma injeção por dia. Porque ele disse: o seu filho tem uma tuberculose no osso. E é por isso que realmente o seu filho não pode andar. E durante estas injeções que ele tomar, mas tem que ser meia dose, porque o seu filho é menor, não é adulto. E então, não sei se conhece Braga, Capela São João de Souto, não é? Onde era a antiga fazenda, tinha ao lado um enfermeiro. E dava-me essa meia injeção todos os dias. E eu, claro, tinha... E auxiliado, não é? A minha mãe levava-me lá, que eu já não podia andar. E durante esse período, até que várias injeções, já comecei a andar. E andei bem até hoje, não é? E depois eu fiquei assim, era miúdo, e os meus pais disseram assim: afinal, a gente pediu a uma bruxa, entre aspas, não é? Para curar o nosso filho tinha uma tuberculose no osso. E ela dizia que era outras coisas. Olha, este é o primeiro ponto. Olha, eu quando casei, é só para terminar. E depois, se quiser fazer uma pergunta também, eu estou aqui para responder. Eu quando casei tinha um cunhado que andava meio perdido, meio variado, e era um bom construtor civil. Aliás, que ele tinha acabado de fazer uma casa, mais com uma colega, uma vivenda, só que o indivíduo que lhe manda fazer casa não lhe pagaram o restante daquilo que estava combinado no orçamento. E ele andou desesperado durante algum tempo. Entretanto, eu casei com a minha mulher, não é? Casei com a mulher e assisti ao problema do moço. E um dia, a mãe disse para o marido, que era o meu sogro, que chamava-se Francisco: vamos a Gaia, porque está lá uma senhora que é bruxa, tal, sem ele saber. E foram lá. E a senhora lá, entre aspas, bruxa, disse: vocês tragam uma fotografia, a melhor roupa que ele gosta de mais de vestir. E eles tornaram a ir a Vila Nova de Gaia. E então levaram a roupa. Ela lá fez as coisas dela, tal, e trouxeram por cima. E eles pousaram aquilo sem ele saber. O que é que acontece? A partir dali, que era a roupa que ele mais gostava, nunca a vestiu. E um dia virou-se para a irmã, que é a minha esposa, e disse: ó Ana Maria, fala com o teu homem, a ver se ele me empresta 15 contos, que eu quero ir para o estrangeiro, quero ir para a Suíça. Porque eu aqui não estou bem. Eu não estou bem aqui em Portugal. Eu quero ir para a Suíça. Olha, foi para a Suíça. Estive lá 5 anos. Casou. Foi para lá com a mulher, tive 2 filhos. E hoje é um grande homem, tem uma grande vivenda. Ganhou-se o suficiente, ele e a esposa na Suíça, não é? Uhum. Conclusão. E conclusão. Conclusão. Uma não resultou, outra resultou. Em que é que ficamos? Resultou. Em que é que ficamos? E em que ficamos é isso, em relação a essas situações que a senhora fala. Eu tenho as minhas dúvidas e as minhas reservas. E sabe porquê?
Porque uma vez, e é só para finalizar... Porque está empatado. Tem que ser rápido, Adelino, senão daqui a bocadinho tem que esta hora... Não, é um minuto. Diga. E eu uma vez estava na casa do meu sogro, que ele era lavrador. E era lavrador e eu fui até ao campo. Adelino, vamos fazer o seguinte. Eu não se importa ligar depois na segunda parte para me contar esse bocado. Está bem, pode ser, né? É que eu se calhar... Tem a felicidade. Não, exatamente, tem aqui um bloco que expira dentro de alguns minutos. Depois queria fechar. E se calhar eu até vou gostar do que me vai contar a seguir e a gente pode prolongar mais um bocadinho, está bem? Está bem. Pronto, até já. Até já, obrigado, um abraço. São histórias à volta destes temas, não é? Claro, ninguém está aqui a defender nenhuma coisa nem outra. Não, ainda bem que há coisas que resultam, não é? Como tudo na vida, umas coisas dão certo, outras não. Claro. Ora bem, nós vamos então para mais um brevíssimo bloco comercial. Já vamos regressar para arrematarmos um pouco a conversa nesta primeira parte e regressaremos ainda na segunda hora, onde vamos continuar a falar com Eva Machado. Ela é a autora do livro As Bruxas no Toural. E estamos a falar de bruxas, portanto vamos continuar a falar um tema interessante, onde poderá também entrar em contacto connosco através do telefone 253, depois na segunda parte, nesta primeira hora já não há tempo, ou então poderá também colocar alguma questão, algum comentário na nossa página do programa Café Duplo no Facebook. De Guimarães para todo o mundo. Rádio Santiago. Boa noite. Bigger. Comunicação e imagem. Rádio Santiago. Muito bem, cá estamos então, Rádio Santiago, é a primeira parte do nosso programa. Estamos a falar com Eva Machado, ela é professora, escreveu e tem-se dedicado a esta questão, ao estudo, digamos, das fadas, /bruxas, mais qualquer coisa, santas, deusas, mais que no entanto, digamos, há esse chavão, essa figura da bruxa com um chapéu negro, um nariz muito grande, em bico, unhas grandes em cima da vassoura, que fazem, porque ajudam as pessoas. Por outro lado, às vezes também que são um bocado impostoras, em algum aspecto, charlatanismo, que já foram queimadas na fogueira e por aí fora, não é? Tem-se dedicado muito a este tema, aliás, na altura que era professora, digamos, fez mestrado, dedicou-se um pouco ao estudo desta questão, não é? Em função disso tudo e do que nos disse o ouvinte, o que é que nos pode dizer agora durante alguns minutos para terminarmos esta hora? O que eu posso dizer é que existem de facto pessoas, principalmente mulheres, que ajudam nessa área. Quando costumava-se dizer até que as bruxas matam menos que os médicos, e as pessoas continuam a recorrer a estas mulheres que no fundo utilizam algumas coisas naturais, como seja as ervas, ouvem as pessoas, aquilo que fazia antigamente, por exemplo, o padre, que hoje não há, elas ouvem as pessoas sentem-se melhor, e isso é necessário, porque hoje as pessoas vivem muito sozinhas, não é? Acabam por ir para o psicólogo ou para o psiquiatra, e se têm uma pessoa que as pode ajudar, por que não? Se um chazinho faz bem em vez de um comprimido, por que não tomar o chá? Não sou contra isso, não é? Agora, para tudo é preciso ver onde está o certo e onde está o errado, o que às vezes não é fácil, não é? Mas pronto, a minha área é essencialmente, dentro destas histórias, a simbologia, e aquilo a que se chama a arqueologia da história, que são as histórias de tradição oral. E depois a minha tese, que é defender que as bruxas eram as deusas pré-cristãs, que depois foram cristianizadas, não é? E o que aconteceu sendo cristianizadas? Sendo cristianizadas, perderam o seu papel de deusas, porque hoje aqui a Bíblia não fala em deusas, é difícil aparecer esse nome. Fala em santas, fala em videntes, fala também
e em bruxas. Aliás, se conversarmos com alguém, digamos, das testemunhas de Jeová, eles vão buscar logo à Bíblia uns capítulos que condenam a bruxaria. Exatamente. Mas não falam em deusas. Deusas não aparece. E as deusas... E acha que devia aparecer? Eu acho que as bruxas e as santas escondem exatamente as deusas pré-cristãs que o cristianismo dos primeiros séculos abafou. Ou queimou. Abafou mais. E queimou-as na fogueira. Por exemplo, o culto de Ísis, da deusa Ísis egípcia, era um culto muito vincado, principalmente pelas mulheres. Havia outros, da deusa Ceres, e depois foi abafado porque era o paganismo. E era heresia, era considerado heresia, não é? E isso depois, quando não se puderam apagar esses cultos dessas deusas pagãs, se quiser, pré-cristãs, acabaram por se cristianizar. E cristianizar deram origem a muitas santas. Por exemplo, tanto as bruxas como as santas estão ligadas à fertilidade, que é às mulheres, ao aleitamento. Nós hoje, por exemplo, aqui na Penha temos a Santa Catarina, que é uma deusa ligada à fertilidade e ao aleitamento. Temos, por exemplo, a Nossa Senhora do Ó, que a Irmandade de Nossa Senhora do Ó até nasceu aqui, acho que não me estou a enganar, no convento de São Francisco, que é aqui à beira, não é? Estão lá os documentos até. E a Nossa Senhora do Ó era uma escultura, onde deve conhecer, onde a santa aparece grávida. É por isso que se chama Nossa Senhora do Ó. Não faz ideia. Que depois, durante uns séculos, foi escondida pela Igreja, porque a gravidez era sinal de pecado, não é? Mas a Nossa Senhora do Ó pode ser, para mim, acredito que seja, uma deusa pré-cristã que depois foi cristianizada e deu origem à Nossa Senhora do Ó, ou por exemplo a Santa Luzia, que é invocada por causa dos olhos. Era o mesmo que acontecia com a deusa Hécate, não é? Se falarmos, por exemplo, dos objetos mágicos ligados a este universo das bruxas, a vassoura, o caldeirão, a lua, o gato preto, espelho partido. Não, isso já não é objeto. Eu digo os objetos mágicos que estão nos contos. Têm todos a dualidade, estão todos ligados ao sagrado e ao profano. O gato preto, por exemplo, corresponde à deusa Bastet do Egito, que era a deusa cultuada pelas mulheres grávidas. A vassoura, por exemplo, no lado sagrado, era utilizada pelas sacerdotisas dos templos para barrer a entrada dos templos e para proteger, lá está outra vez, as mulheres grávidas. E o corvo negro lá na janela? O corvo tem a ver com os animais que foram colados ao estereótipo da bruxa, que eram pretos, e depois que eram sinal de animais que provocavam o mal. Eram maléficos, que eram os animais rastejantes e o sapo, o corvo, o gato preto, depois até a cobra, não é? Pronto. E foram conotados depois com este universo, que para mim continua a ser um universo que pertencia ao paganismo, não é? No fundo é isso. E elas adivinham o futuro? Que é para isso que as pessoas também as procuram, não é? Eu acho que adivinhar o futuro é uma questão de intuição. Acho que nós, mulheres, temos muito isso. Mas também há bruxos, não é? Menos. Menos. E mesmo para a fogueira, quando foram para a fogueira, 80% eram mulheres e 20% era bruxos, não é? Menos. Mas as sociedades foram sempre mais permissivas com os homens do que com as mulheres. E continua a ser, não é? E continua a ser. A gente vê, basta abrir os jornais hoje que continua a haver uma caça às bruxas, que é uma caça às mulheres. Temos de terminar esta hora. Temos alguns segundos só. Estamos a conversar com Eva Machado e do seu livro As Bruxas do Toural,
E estamos, portanto, a falar de bruxas, não é? O que é perfeitamente natural e deveria ser um tema como outro qualquer. Não é? E é. Não é bem assim. Só que durante muitos anos foi um tema marginal. Claro. Nós vamos fazer a habitual pausa para as notícias das 10 horas. Estaremos de volta logo depois para a segunda parte do programa, onde vamos continuar a falar com a convidada desta noite, Eva Machado, e do livro As Bruxas no Toural. Até já, boa noite, bom fim de semana ao som da Rádio Santiago. Continuamos a contar com a sua presença desse lado e também da sua chamada telefónica de participação através do 253-511-601 ou através da página do programa no Facebook, Café Duplo. Boa noite, bom fim de semana, até já. Hoje a convidada do nosso programa é Eva Machado, autora do livro As Bruxas no Toural. Eva Machado, mais uma vez, boa noite. Boa noite. Muito obrigado, mais uma vez, por ter acedido ao convite e por estar aqui em direto connosco, que é assim que eu gosto de estarmos em direto, não é? Porque assim damos a oportunidade às pessoas de intervirem também, de nos contarem histórias, não é? Olhos nos olhos. Exatamente. Estávamos a falar aqui há bocadinho de uma questão que eu estava a gostar imenso de ouvir, nas Virgens Negras. Quer explicar um pouco mais? Já não sei o que estávamos, falávamos tanta coisa no intervalo, não é? Estávamos a falar assim... Foi pena não termos o microfone aberto. Estávamos a... É um tema que eu ando a pesquisar e a estudar e que tem a ver também com os cultos das deusas pré-cristais, mas ainda está assim um bocado verde e uma deusa negra, por exemplo, toda a gente conhece, é Nossa Senhora da Nazaré, por exemplo, não é? Eu não conheço, mas gostava de conhecer, se não se importar. A imagem está lá. Eu até há pouco tempo mandei vir um livro para dar uma vista de olhos, mas há pouca coisa escrita. Encontrei umas atas aqui de um congresso no Museu Alberto Sampaio, mas tenho encontrado pouca coisa. Mas é um tema que me fascina porque está também ligado ao culto das deusas, das santas e logo das bruxas, porque andam sempre ligadas as três entidades. Mas o foco central, digamos, desta sua pesquisa, deste seu estudo, desta área de estudo, que aliás fez parte da sua tese, não é? De mestrado, tanto quanto eu percebo, é mais ou menos isto, ou seja, numa época pré-cristianismo, temos as tais deusas, e depois numa época já, digamos, do cristianismo, após o ano 300 de Constantino, não é? Logo a seguir, que foi adotada, digamos, a religião católica, não é? Temos aqui uma perseguição ao paganismo, ao paganismo, às bruxas, fugiu-me deusas, fugiu-me a boca, não é? Às tais deusas, não é? Que depois são os cultos mais intensos e mais fortes, que depois o cristianismo quis apagar, não é? Porque pertenciam a religiões pagãs. E porquê é que acha que o cristianismo quis, digamos, afastar estas deusas, estas mulheres que ajudavam as pessoas? Porque era heresia, o culto àquelas entidades era heresia, estavam exatamente ligadas. Fazia concorrência, é isso? E também fazia concorrência, exatamente. As pessoas, em vez de irem confessar ao padre, iam à bruxa? Faz-me a boca para a bruxa. Não, iam exatamente, estas pessoas que cultuavam ainda estas religiões pagãs, encontravam-se, e isso está escrito, por exemplo, nas florestas, daí depois vem a casinha da bruxa na floresta, encontravam-se nas florestas os templos, não havia templos de pedra, não é? Os templos eram ao ar livre, nas clareiras. É daí que essa simbologia tem toda uma explicação. Depois estes cultos que eram pagãos, não é? São cristianizados, dão origens a cultos de santas. Deixa-me lançar aqui assim uma toarda. Ou seja, o cristianismo foi qualquer coisa nesta área, está-me a dar assim um pouco essa ideia. Ora bem, vocês não têm nada que ir às santas, digamos, a desabafar os vossos problemas, venham a confessar-se aqui aos nossos padres e deixem ficar aqui a moedinha.
Se calhar, porque nas santas não há intermediários, se quisermos, não é? É um pedido direto. É um pedido direto, pode ser isso, não é? Mas era assim, foi assim que aconteceu. E daí hoje aparecerem. Porque as santas, por exemplo, é como as bruxas, perdem o nome próprio. Ficam com o nome do lugar, não é? Santa Bárbara é referida na lenda, digamos, no seu livro. Santa Bárbara é assim, eu depois juntei a luta, porque para mim as santas, e muitas santas foram isso também, porque muitas foram presas, foram torturadas e foram mortas. Santa Madalena era prostituta. Pronto, dizia-se, não é, que era prostituta, mas Santa Bárbara também foi morta. Lê-se na Bíblia, não é? Pois, pronto. Mas Santa Bárbara também sofreu. Diz a lenda, não é? Que foi presa numa torre e depois foi morta pelo pai. E foi morta a defender as ideias dela. Foi morta pelo pai. Foi morta pelo pai, é o que diz a lenda. Foi decapitada pelo pai. Isso não é pai, não é? Mas está bem. Pronto, mas e porquê é que as pessoas evocam a Santa Bárbara quando está a trevoar, não é? Porque há uma ladainha que a minha mãe me dizia e me ensinou, e que, pronto, o livro também é um bocado isso, é para recuperar estas ladainhas que fazem bem às crianças e faz bem à memória, e para que não se percam. A ladainha à Santa Bárbara é o criado que a diz quando troveja para se proteger, e então a ladainha diz assim: Santa Bárbara Virgem se vestiu e se calçou e pelo monte andou e encontrou o Senhor que lhe perguntou: Bárbara, onde vais? Senhor, vou abrandar a trovoada que anda muito assanhado. Vai, Bárbara, vai, e deita no monte maninho, onde não haja pão nem vinho, nem bafo de menino pequenino. O pão e o vinho era, dizia-se, a comida que as bruxas gostavam, que eu disse no início, que era o pão quente e o vinho. E quem é que não gosta de uma sopa, de uma sopa de cavalo cansado? Exatamente. Sopa de vinho, não é? Ora, sopas de burro cansado também. Daí estas bruxas aparecerem na adega. E o menino também, mais uma vez, portanto, a tal fertilidade que o Marco tem referido muitas vezes, não é? Exatamente, porque tanto as bruxas como as deusas como as santas estão sempre ligadas ao culto da fertilidade e do aleitamento. Ora, estou novamente. Onde, Lino, então? Desde há bocado. Lino de Braga. Sim, e então? Olha, eu ia então continuar. Sim. Portanto, aquilo que eu estava a dizer relativamente à senhora professora Eva Machado e ao senhor António Gomes, que era o seguinte: e então eu estava na casa do meu sogro, não é? Era uma casa grande, e eu não vivia com ele, vivia ao lado. Mas pronto, estava mais tempo lá, porque ajudava o meu sogro nas tarefas da agricultura, não é? E o que é que acontece? Eu um dia, de tarde, vou para o campo e aquilo só tinha relva. E então começa a renascer, nasce da terra 3 remoinhos, com mais de 15 metros de altura. Aquilo parecia areia a dançar. E eu fiquei assim espantado e comecei a chamar a família. E perguntei-lhes: vocês estão a ver? Gelo, de facto nós estamos a ver. E ao mesmo tempo, quando eles falaram que estava a ver, aquilo desapareceu. Olha, mas o que é que acontece? Havia uma moça que, com um cântaro, ia buscar sempre água à fonte. Estávamos ainda na década de 80. E tantas vezes vai cantar à fonte, não é? De noite. É só para terminar. De noite. Por volta das 3:30 da noite, eu punha-me à janela, que morava ao par da estrada. Às 3 da madrugada punha-se à janela? E via a senhora com uma cântara a ir buscar água à fonte. Oh, Leandro, não tinha mais que fazer. Espero, mas pronto, eu vou contar o saco. Então, estou a meter consigo. E então vi aquilo, digo assim: pá, isso não pode ser.
E então punha o despertador para aquela hora para acordar no outro dia. E a mesma hora aquela senhora ia assim. Como os meus sogros eram mais sabidos, eram mais antigos, mais velhos do que eu, não é? E contei-lhes o que estava a passar. E elas disseram assim: ó Adelino, deixe ir a senhora que ela tem sonambulismo. E há muita gente que compara o sonambulismo com a bruxaria. Se calhar. E é perigoso a gente acordar essas pessoas. Ora, a diferença está. É isto que eu gostava de perguntar à senhora professora Eva Machado. Se o sonambulismo tem a ver com a bruxaria. Eu penso que não. Não faço, não Mas há faço pessoas ideia, que nem sei responder a entendem isso. não é? Não, vamos lá ver. É assim, como é uma questão que a maioria das pessoas não consegue dominar, provavelmente, eu, muito honestamente, quer dizer, nunca tinha feito essa associação, mas tanto quanto me dá a perceber, o sonambulismo não tem nada a ver com digamos, com bruxarias ou com bruxas, não é? Não, O sonambulismo, digamos, são pessoas que estão, digamos, ali numa fase de sono, nem estão a dormir, nem estão acordadas. Exato. E, digamos, há quem acredite que essas pessoas estão a ser guiadas por, digamos, outras entidades, outras almas, outros, o que é que lhe queiramos chamar. Mas, digamos que não... Ora bem, se António Gomes, mas associarmos isto de uma forma direta, digamos... Eu estou a contar Sim. que mais pessoas viram, porque eu convidei mais pessoas. Não, o sonambulismo... E era a realidade, mas não, ninguém perturbava a senhora. claro, e não se deve perturbar. O E sonambulismo... houve até depois, passado algum tempo, a senhora deixou de fazer, portanto, esse trajeto para ir à fonte, está a ver, buscar a água àquela hora. Mas como as pessoas diziam, os meus sogros, pronto, eram mais velhos, tinham mais experiência de vida do que eu, não é, na altura. Eu era ainda jovem, a coisa com 23 anos. E fizeram essa pergunta, e eu disseram, deixa andar a senhora, não acordes a senhora. Porque não é bom para a pessoa. Exatamente. Pronto, e a gente respeitou. Aquilo que o tempo desapareceu. E pronto, e o problema ficou resolvido. Não sei, agora se ficou resolvido, ou se o senhor andou em tratamento, ou etc, que não sei. Olha, mas de qualquer maneira também só quero finalizar, que se calhar há mais ouvintes que querem entrar, é dar os parabéns à senhora professora Eva Machado. Muito obrigado. Porque realmente ela está solidária com todos os professores, porque atualmente os últimos governos têm olhado para os professores como devem ser, e tem-lhes retirado muita dignidade profissional. E se eles lutam pelos seus direitos, está aqui outra pessoa que é solidária com os professores. Sempre foi e é de lutar também por isso. Muito bem, Adelino, muito obrigado. E termino dando os parabéns à senhora professora Eva Machado e ao senhor António Gomes, e tenham um bom resto do programa e até à próxima. Eu agradeço também, são sempre bem-vindas, as suas intervenções são sempre muito oportunas aqui no programa. Muito obrigado. Um abraço para Olha, mas o que eu disse em relação a mim, vou-lhe dizer, é uma realidade. Se quiser provas, eu tiro. Em relação, mas qual parte? Contou 3 histórias para aí? Não, aquilo que me aconteceu com criança, com 9 anos. Sim, tudo bem. Eu quando fiz o exame da quarta tinha pronto, 9 para 10. Eu fazia em maio 10, está a ver? Eu fiz-me 10 em maio. Mas ouça, 10 e depois foi fazer o exame da quarta. Essa primeira parte que nos contou só ajuda a constatar um facto. É que... São factos reais. Não, mas ouça, se as pessoas se enganam mesmo naquilo que vemos, quanto mais naquilo que não vemos, não é? Quer dizer, que é o tal charlatanismo que existe associado a esta questão toda. Bom fim de semana para si, Adelino. Por isso é que eu disse, é só para terminar, por isso é que eu disse que tinha dúvidas e muitas reservas em relação a isso. E a senhora que tenha boa sorte e que faça sempre... Agora... Pronto, o livro realmente contra factos que... Claro. Que talvez até se mas eu vou levantar aqui uma questão também que é muito pertinente. Pronto, muito boa noite. Desde boa noite. Não tem nada a ver diretamente com aquilo que o Alido contou, mas nós temos uma situação que também muita gente, digamos, tem aqueles chamados escravos nas mãos, não é? Volta e meia, e são aconselhadas a ir ao São Bentinho, da porta aberta, e há pessoas que dizem que aquilo que passa, e há outras que dizem que não é? Mas pronto.
Sabe que o poder do querer e da mente é muito óbvio. grande. Eu não estou a associar isto aqui à primeira questão que ele nos contou, porque nitidamente, se ele não melhorou, a pessoa não sabia o que é que estava a fazer. E é o que muita gente às vezes acontece, deita-se assim a adivinhar e a fazer coisas que não dominam. Claro. Porque provavelmente também este poder que as santas, mesmo no tal pré-cristianismo, o poder que as pessoas têm e o conhecimento não depende só delas, não é? Claro. Penso que sim, mas esses assuntos não domina. São difíceis, não é? É difícil a gente depois estar a falar destas coisas. Eu queria falar propriamente do meu livro. Queria também dizer agora, se é que posso continuar a falar. Pode ir. Pronto. Queria também dizer que o meu livro, eu esqueci-me de dizer no princípio, não disse o nome da minha ilustradora, porque é um livro ilustrado, não é? As pessoas que nos estão a ouvir não estão a ver. É um livro ilustrado pela Margarete Barbosa, que é de Paredes de Cor, e tem umas ilustrações fabulosas. E aparentemente, não é? Aparentemente é um livro para infanto-juvenil, não é? Mas estas histórias de tradição oral são histórias para todas as idades. E quando lemos o conto, não é? Que eu reescrevi, aparentemente ele surge-nos simples. Mas estes contos de literatura de tradição oral não são simples nem são ingênuos. São contos que nos obrigam a nós adultos, se quisermos, a ler nas entrelinhas. As crianças fazem uma leitura superficial, não é? Mas nós adultos temos que os ler nas entrelinhas, porque, por exemplo, neste livro que está aqui, perpassam. Era se calhar a denúncia que as pessoas tinham na altura, as pessoas que não escreviam, não é? O povo iletrado que contava estas histórias. Era a forma que eles tinham de denunciar injustiças e de passar a censura eclesiástica. Deixe-me só ver se temos aqui. Não se esqueça do que vai dizer. Estou? Sim, boa noite. Estou sim, boa noite. Como Zé Capelo, está bom? Viva, como está, Sr. António Gomes, e um abraço aí para a professora Eva Machado. Obrigado. Só queria dar um achega aí a uma coisa que foi dita das plantas medicinais. Eu tenho um livro que comprei, que é Segredos e Virtudes das Plantas Medicinais, das seleções do Reader's Digest, e acho que tem lá essas plantas que são boas e as que são mortíferas, as que fazem mal e as que fazem bem. Olha, agora vou dizer o nome do senhor que me emprestou esse livro, que me deu o nome para eu comprar. Foi o Sr. Armando José Fernandes, do CRCA de Santo Turcato. Muito obrigado. É só para dizer que há plantas, como a senhora professora Eva Machado disse, que umas são boas, outras são más. É o segredo e virtude das plantas medicinais, das seleções do Reader's Digest. Muito bem. Quem quiser comprar, compre e aprenda. Exatamente. Um abraço para si. A todos. Um abraço para si, Zé Paulo. Boa noite. Boa noite. Ora, são 10h30, vamos fazer aqui uma brevíssima pausa para o último compromisso comercial e já regressamos. Café Duplo na Rádio Santiago. Boa noite. Boa noite. Olá. Olá. Tudo bem? O quê? Eu posso falar? Pode e deve, já estamos no ar. Falar sobre bruxas. Eu, por acaso, também já fui por causa dos meus filhos. Ah, é? E então? Então não valeu de nada. Não valeu de nada? Não, só foi para gastar dinheiro. Só foi para gastar dinheiro? Isso é muito comum, não é? Muita gente vai gastar dinheiro, não resolve nada, não é? Mas eu tenho, assim, pessoas que têm o dom de talhar o ar. E também acho que isso não é bruxaria. Qual é a fronteira? Talhar o ar e a fronteira para a bruxaria? É muito difícil, não sei. Não lhe sei responder a isso. Não sei qual é a fronteira. Nem domino essa área, como deve calcular. Pois, porque tinha uma minha tia que fazia isso. Pois. E as pessoas iam lá, ela
fazia aquelas rezas e melhoravam. Eu, principalmente, teve o meu filho mais velho, que uma vez fui lá e ele melhorou com essa reza. Muito bem. Se tem o poder, nem toda a gente dá para fazer essa reza, que eu sei a reza e não dá. E não resulta, pois. Não somos todos iguais, não é? Ter o dom, não é? Ora. Deus diz que deixou o mal no mundo, mas que deixou pessoas para ajudar. Exatamente. Muito bem, Rosa Maria, muito obrigado pela sua participação. Bom fim de semana para si também. Obrigado. Ora, e cá está também algo que se faz com alguma frequência, professora Eva Machado. As pessoas talham o ar também um pouco, digamos, na senda destas mulheres, destas santas, destas virgens negras. Não são bem as virgens negras. Já estou aqui assim a confundir o assunto. Não, isso não é por aí. Não é. Eu esta área não domina. Não discuto. A minha área é, como lhe disse, a simbologia dos contos e no fundo é um pouco a arqueologia da história, que no fundo são os contos de tradição oral. E eu estava-lhe a dizer há bocado que acho que é importante que estes contos, aparentemente simples, eram a forma que o povo iletrado tinha de denunciar medos, injustiças, preconceitos que de outra forma a censura eclesiástica não deixava passar. É por isso que neste livro perpassa, e isso os adultos conseguem perceber aqui, ou se quisermos é a denúncia que aqui está, de 3 crimes de que eram acusadas as bruxas, mas as mulheres reais que eram presas pela Inquisição. Um dos crimes era de provocarem tempestades, e o livro começa com uma noite de tempestade. O outro crime era de nudez, portanto, e dizia-se, isso está escrito em livros da altura. No livro, o mais famoso era a Bíblia dos Inquisidores, que se chamava O Martelo das Feiticeiras, onde está tudo escrito, não é? Não conhecia essa, O Martelo das Feiticeiras. Já é um livro, era a Bíblia dos Inquisidores da Idade Média. É um livro onde diz como reconhecer uma bruxa, como torturar uma bruxa. Como é que se reconhecia uma bruxa? Tinha várias maneiras, mas deixe-me agora continuar o meu raciocínio. Mas digo-lhe agora já a talho de foice que uma das coisas que fazia a Inquisição quando... Mas eu estava-lhe a falar dos crimes, que isto vem a seguir, que eram de provocar as tempestades, como tinha dito, de nudez e de sexualidade promíscua. Ora, e este conto que aqui está fala exatamente destes 3 crimes de que eram acusadas as mulheres que eram presas pela Inquisição. E aparece exatamente numa ilustração, aparecem as 4 bruxinhas a dançar com o homem aqui aos tombos. Mas esta nudez, e é por isso que eu digo que isto é uma denúncia do povo daquilo que a Inquisição fazia nas masmorras, porque estas mulheres acusadas de bruxaria, injustamente, a maior parte injustamente, não é? Sabe que para ser acusada de bruxa bastava tão só ser solteira, ser viúva, ou viver sozinha, ou saber ler e escrever. Bastava só isso. Mas depois eram estas mulheres acusadas de bruxaria, muitas vezes por invejas ou outras coisas, eram presas pela Inquisição, eram levadas para as masmorras da Inquisição, e aí eram desnudadas. É por isso que eu digo que esta história denuncia aquilo que era feito nas masmorras. Eram desnudadas, e o que dizia a Inquisição era que procurava a marca do diabo nessas mulheres, e a marca do diabo podia ser um sinal,
nas costas, em qualquer lado, ou uma pata de sapo, como se dizia antigamente. Essa era a marca que procuravam. E isso passava-se tudo em silêncio. E o povo sabia. E esta era a forma, ao contar as histórias passavam e denunciavam. Não é? Era a forma que eles encontravam. É por isso que eu digo que estes contos são aparentemente simples e ingênuos, porque não são. Obrigam-nos a ler nas entrelinhas e aquilo que não está escrito. É isso que eles nos obrigam a fazer. E depois, para mim, é por isso que estes contos falam de liberdades e direitos das mulheres. Porque nós estamos a falar de uma altura, hoje, já nem falo hoje, que basta só abrir a televisão e ler os jornais que a gente vê como estão os direitos das mulheres também. Mas nesta altura as mulheres não tinham direitos nenhum, eram obrigadas a casar por imposição, não podiam trabalhar, não podiam sair, tudo lhes estava vedado. E se calhar estas mulheres a quem chamavam bruxas eram aquelas mulheres que transgrediam as leis e que lutavam pelos seus direitos, por terem uma voz, por poderem, se quisermos, casar com quem elas quisessem, ficar solteiras se quisessem, não é? Claro. No fundo é isso. Terem direito ao livre-arbítrio. É, exatamente. No fundo é isso. São mulheres ousadas e destemidas. Muito honestamente, e na minha humilde vida, nunca vi uma bruxa. Serei assim uma pessoa tão relas, entre aspas, que até as bruxas não gostam de mim? Comenta o ouvinte José Cortafios na página do Facebook. Se forem estas bruxas de que eu estou a falar, dos contos de literatura de tradição oral, tem que as encontrar nas entrelinhas, porque estas mulheres acusadas de bruxaria eram mulheres como eu, como qualquer mulher que anda na rua. A outra bruxa, a bruxa estereotipada de que eu falei no princípio, é a bruxa dos contos de fadas, que servia para modelizar comportamentos, para assustar as crianças. Não havia escola. Era uma forma de educar. Ok, temos aí uma chave. Estou. Sim, António Gomes, muito boa noite. Boa noite. Muito boa noite, António Gomes. É o José? Como? Quem fala? Firmino Arão, não se bem. É quem, desculpa? Firmino Arão. E então, Firmino, diga coisas. Em relação a... Muito boa noite para o António Gomes, muito boa noite para a vossa convidada Eva Machado. Bruxas no Toral? Eu tenho 97 anos, nunca vi bruxas no Toral. Eu ia para as 6 da manhã, ia para a Missa das Almas, para a Igreja de São Pedro, nunca vi. Havia outras coisas. Agora, bruxas... Agora, as pessoas só metem bruxas porque são mentes que interiorizam isso. Porque, repara, e pronto, e depois acreditam no bruxedo e não se for apanhar a medicina. São mentes que, pronto, enfim, que interiorizam isso e depois, como é que eu ia dizer? Por exemplo, o carnaval também são coisas pagás e acreditam tudo nisso. Mas que elas há, que existem. Eu não acredito, pessoalmente não acredito. Mas enfim, António Gomes, era só isto que eu tinha que dizer. Muito boa noite e muito boa noite para a vossa convidada, para a professora Eva Machado. Eu é que agradeço a chamada. Boa noite também para si. Ora bem, não é? Eu ainda dizia há pouco que para se ser acusada como bruxa e ser presa, bastava tão somente ser viúva, saber ler e escrever
querer viver sozinha, recusar-se a casar com quem... Lutaram, ou seja, contrariar o status quo, não é? É que a bruxa não é... Quando se fala em bruxas, as pessoas pensam logo na bruxa estereotipada, a bruxa de nariz... Eu gostei desta entrada do ouvinte. Bruxas no toral, então. Pois, mas... porque vamos sempre à procura daquela bruxa do Halloween, não é? Claro. Não existe, não existe. Estou, Sr. António, muito boa noite. Olá, Tudo bem? viva. Novidades. Já me conheceu da voz, mas já, Sr. António. Sim, José, então. É assim, pronto, Está aí a gostar de falar? Então, desembucha. Não é isso. Desembucha, homem. Não, eu não, atenção, eu não vi bruxa nenhuma nem coisa, mas o que me está a coisar é assim, é que eu aqui em casa, aqui há uns anos atrás, onde eu habito agora, também, pronto, morreu um familiar meu, e quando a pessoa faleceu, pronto, há pessoas que não acreditam, mas isso aconteceu, o espírito da pessoa ficou cá, então nós tivemos de também recorreram a bruxa e assim, para limpar a casa. Pronto, deu certo, pronto, o espírito foi embora, e agora a casa está limpa. Mas eu não liguei por causa disso, eu liguei para perguntar fazer duas perguntas à professora Eva. É assim, se quando era nova, ou mesmo agora, se acredita pronto, em bruxarias e em bruxas e outra coisa é assim, como ela foi como a professora exerceu foi professora, se o atual ensino é bom, se os alunos respeitam os professores, ou se antigamente o ensino seria, pronto, sei que os meus pais diziam-me que antigamente era mais rigoroso, que os professores tinham poder sobre os alunos, agora não têm. Tinham poder, não tinham poder. Os alunos tinham uma educação para com o professor. Não, mas, pronto, exatamente, sim, exato. Mas eu acho que vocês perceberam o que eu quis. Percebi, sim. Pronto, exato. Pronto, eu gostaria que a professora nos, pronto, eu acho que deve haver pessoal novo também ouvir este programa. Gostaria que a professora respondesse a estas duas questões. Professora Eva Machado? E assim, para delegar, porque também não posso estar a gastar muito, porque senão levo na cara da minha sogra, não é? e assim, olha, grande abraço para vocês, bom fim de semana, e eu ouvi a resposta então pela rádio, tá? Tudo bem, Zé. Ok. Deus obrigado, bom fim de semana. Professora Eva Machado? É sobre a escola atual e a escola, se calhar, de antigamente, não é? É muito difícil fazer comparações, porque o tempo muda. Muda, mas os alunos tinham respeito pelo professor. Bom, eu não... e os pais não iam à escola bater no professor se o aluno chegasse a casa a dizer que foi castigado. Eu não tenho experiência disso. Não tem? Não tenho. Agora não tem, claro. Eu não tenho experiência não tem disso, porque, por isso... se calhar já não apanhou um pouco esse período. Isto gravou-se um pouco nessa base, se calhar nos últimos 10, 15 anos. Não, só tenho a dizer bem das crianças que passaram pelas minhas mãos. Não tive esse problema, nem com pais, nem com alunos. Isso é noticiado. Há pais que vão à escola e batem nos professores. Isso é o que contam, eu ouço, também não sou... Os jornalistas não iam inventar muito. Não, acredito que não. Há muitas fake news. Não, é verdade. É difícil hoje para a classe docente e mesmo para as crianças, não é? Que vivem claro. Que vivem até e crescem um pouco sozinhas, não é? Porque... mas quer dizer, está a se inverter, mas não é só na escola, quer dizer, há pessoas que vão aos hospitais e batem em médicos e batem. Isto está a ficar. As pessoas estão a perder o respeito. Estamos a perder respeito uns pelos outros, quer dizer, isto, mas pronto. A outra parte da pergunta era se a professora em Nova acreditava, como disse o ouvinte, em bruxarias e essas coisas todas. Eu nem sei de onde me vem este fascínio, medo por este universo, mas eu era muito medrosa.
Eu era muito medrosa, até muito tarde, e penso que isto é uma terapia, porque quando a gente enfrenta os medos, depois eles acabam... Mas era medrosa em relação a quê, em concreto? Eu lembro-me em relação à noite, às coisas que não percebia, porque no fundo é isso que nos mete medo. Mas no fundo, somos todos um pouco assim, porque também é a nossa educação que temos, não é? No fundo era. A tal tradição judaico-cristã. Era uma tradição que amedrontava. Amedrontava-nos era com o homem do saco, eu ainda me lembro isso, era com figuras de Guimarães que pudessem ser mais terríficas, não é? E a gente ficava ali toda a tremer. Mas, não sei, se calhar bem-me daí o fascínio e o interesse por estas entidades, mas em bruxas propriamente, aquelas mulheres, se me disser, acreditas em bruxas que voam e que provocam, como diz o livro O Martelo das Feiticeiras, que provocam tempestades, que comiam criancinhas, que... Não. Isso é dos filmes, não é? Não. Isso é dos filmes. A bruxa mesmo de que eu falo é a mulher que foi acusada de crimes e que foi presa como bruxa quando era uma mulher normal, como as outras. Porque são as duas coisas diferentes, não é? E houve ali uma parte da questão que o ouvinte falou, portanto, morreu um familiar, o espírito da pessoa ficou, chamou-se uma mulher. Não sei, isso não sei, não pronuncio sobre esse aspecto. Ora, e relativamente ao livro, assim, para quem não ouviu grande parte da conversa da primeira hora, numa breve síntese, vá lá, resumindo esta história. O livro é uma história que se passa numa casa situada na Praça do Toural, e nessa casa tem um criado, e o criado, durante uma noite de tempestade, de trovoada, levanta-se da cama porque houve ruídos, e depois, como não há luz, ele leva uma vela, a vela apaga-se e uma janela abre-se, tudo ruídos estranhos e sons. Ele parece-lhe ouvir vozes que dizem: é noite de bruxas, é noite de bruxas, é noite de bruxas, porque era sexta-feira, estava trovoada, havia lua cheia, e então é a aventura dele pela casa até chegar à adega e confrontar-se com 4 mulheres que afinal ele até as conhecia de as já ter visto no Toural, e que ele ficou muito admirado porque as mulheres apareceram ali despidas, que é, como eu digo, é certamente uma denúncia para aquilo que a Inquisição fazia, e para o nu, que era proibido durante a Idade Média, não é? Mas qual é a relação das mulheres estarem nuas? Porque se dizia que as bruxas, quando voavam... Isso eu percebi, mas elas estavam a ser, digamos, inquiridas pela... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, eu digo que estes contos são quando estas mulheres nos contos aparecem nuas, para mim era a forma de o povo saber, denunciar aquilo que sabia que acontecia e que não podia falar. E como os contos passavam as teias da censura, eles denunciavam desta forma as injustiças que se cometiam. Mas daí até o senhor ir à adega no seu livro e ver 4 mulheres nuas, de que forma é que isso, digamos, ressalta para a sociedade para denunciar o quê? Ressalta para a sociedade
para denunciar exatamente que as mulheres não tinham liberdade. Estas mulheres certamente procuravam, entraram naquela adega à procura ou de vinho ou de qualquer coisa para comer. Havia muita fome. Se calhar eram mulheres que queriam sair, que não podiam sair. Estão ali a dizer que saíram às 4 da noite, não é? Porque estavam privadas da liberdade delas, tanto quando casavam como... uma despedida de solteiras que se faz agora. Eu não iria por aí, não é? Mas é uma forma de se dizer, não é? Que estas mulheres apareceram ali às 4 de noite, quando era proibido às mulheres sair de noite, juntarem-se ou ir a festas. Sim, mas elas não se ficam só por sair à noite e por beberem uns copos lá na adega, elas estão nuas. E isso é o que eu já disse, perpassa aqui a denúncia do nu, que era aquilo que a Inquisição fazia, que eu já disse, e depois também que o nu era reprimido por toda uma sociedade da Idade Média, até na arte. Ainda é? Pronto, ainda é bom. Mas naquela altura nesse aspecto, ainda estamos na Idade Média. Não, eu acho que... Ainda pior, porque agora para além de se condenar o nu aparece, digamos, tapado com... É verdade isso, eu vi que atrasado isso no Facebook, eu achei uma coisa sem jeito. Eu disse, no fundo parece que estamos a regredir, hein? Parece que as coisas que não estão a avançar. Claro, parece que, que o nu como forma de arte não tem nada de mal, não tem que chocar, não choca, não é? Claro. A mim não me choca. Não devia chocar, não devia, não é? Mas acaba por haver pessoas preconceituosas e às vezes até com falsos moralismos, não é? Enfim. Cheio de falsos moralismos. Não é? Ora, muito bem. E rematando, então, estávamos a falar ainda portanto, do livro. Portanto, o homem vai à adega, as mulheres estão nuas e vai daí que... E ele depois... Ou não quer contar mais para as pessoas também comprarem o livro, não é? Pois é, não vou... Há que comprar o livro, não é? Exato. Só estamos aqui a escrever à toa. Não vou contar o fim da história, mas depois ele que imaginava como... Naquela altura, era a imagem. Sim, mas eu estou curioso. Ele ficou contente com o que viu ou nem por isso? Não ficou todo assustado, porque naquela altura ver uma mulher nua. É burro. Nem Ele devia ficar todo satisfeito. Não, ver uma mulher nua era um crime. Aquilo era um crime. Benzeu-se e quase que se ajoelhava. Mas depois tem uma série de peripécias, e é quando depois aparece a dona da casa e depois a gente... E agora o resto é preciso comprar o livro. Fica para depois. Onde é que as pessoas podem encontrar o seu livro? Ele está na FNAC, na Livraria Ideal, na Loja do Júlio, no Rimas e Tabuadas, naquela livraria da Rua Santo António, que agora esqueci-me o nome. Anda por aí. Anda por aí com mais bruxos. E em Braga na 100ª página. Na 100ª página. Mas deixe-me só dizer, há uma definição de Oliveira Martins, que escreve também sobre estas coisas do sagrado e do profano, e ele diz qualquer coisa assim, que diz esta união entre as bruxas e as santas, que ele diz a feiticeira é uma santa do demo, a santa uma feiticeira divina, uma vê e fala com o demónio, a outra com Deus. Esta é a união que ele faz. E como é que ficamos? Ficamos assim, aqui. As bruxas. Acho que falam com o diabo e acho que falam com Deus. Exatamente. Estamos sempre aqui no meio desta dualidade. No meio, procurando o equilíbrio de tudo, que é muito difícil. Entre Deus e o diabo, não é? Estamos sempre aqui no meio. Eu ia dizer o meu livro, eu também tenho fugi uma boca. Eu não queria falar, mas pronto. Aliás, eu já li aqui umas páginas quando não tinha mais que fazer, quando não tinha convidado. Temos um minuto.
agradecendo a sua participação. Não sei se quer deixar aqui uma nota de rodapé de alguns segundos, meio minuto, por exemplo. Agradecer este momento para falar das coisas que me apaixonam, que sei que é este universo sobrenatural, não é? Estas coisas da simbologia e das histórias tradicionais. E dizer que, como diria um escritor, que é aquilo que me move, que é o sonho e conseguir concretizar estes projetos, que dizia que quem é rico em sonhos nunca envelhece, pode até morrer de repente, mas morrerá em pleno voo. É assim que eu me sinto. Muito bem, Eva Machado, a nossa convidada desta noite no programa. Comprem o livro, apoiem esta investigação também relativamente a esta questão, muito, muito interessante, muito pertinente. O livro chama-se As Bruxas no Toural, procurem-no por aí nas livrarias. Boa noite, bom fim de semana, regressamos 2 a 8 dias à hora do costume.